Você já parou para pensar como seria a sua vida se, em vez de reagir a tudo, você escolhesse permanecer em silêncio? Não se trata de evitar discussões ou fugir de responsabilidades, mas de um silêncio intencional, estratégico, que revela poder e autocontrole. Imagine-se em uma situação onde normalmente perderia a paciência, mas agora, você está calmo, observando, absorvendo, escolhendo sua reação de maneira consciente. Este vídeo vai te mostrar como o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa, e vou te explicar por que ele é um dos segredos mais valiosos da filosofia estoica para a paz e para o controle emocional. Fique até o final, porque você vai descobrir como aplicar essa técnica na sua vida e o impacto transformador que ela terá. Vamos mergulhar no poder do silêncio. O peso das opiniões alheia. Diariamente, convivemos com o peso da opinião dos outros, e muitas vezes, isso é o que determina nossas decisões. Desde pequenos, somos influenciados por expectativas da nossa família, da sociedade, dos amigos, e, ao longo da vida, começamos a agir mais para agradar aos outros do que a nós mesmos. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em seguir o que acreditamos e não o que esperam de nós. Imagine viver sem ter que se justificar, sem a pressão de corresponder às expectativas alheias. Quando deixamos de nos importar com o que pensam, ganhamos uma liberdade rara, difícil de encontrar. Esse é o primeiro passo para viver uma vida autêntica. Se liberte desse peso. Reflita, você vive pelos outros ou por você? Porque só quando vivemos por nós mesmos conseguimos explorar nosso verdadeiro potencial. O silêncio como uma escolha de poder. Em uma sociedade onde todos querem ser ouvidos, o silêncio é subestimado. Mas pense bem, o silêncio pode ser uma resposta muito mais poderosa do que qualquer palavra. Quando você se mantém calado em uma discussão acalorada, por exemplo, você se recusa a ser levado pela energia da briga. Esse autocontrole é o que traz respeito e admiração. Escolher o silêncio, ao invés de responder impulsivamente, é uma decisão que pouquíssimos conseguem tomar. Imagine uma situação tensa em que você apenas observa, sem se defender, sem se justificar. Você controla suas reações e demonstra poder, fazendo com que a outra pessoa questione a própria postura. O estoicismo ensina que, ao reagir menos, você aumenta sua percepção e consegue enxergar as verdadeiras intenções de quem está ao seu redor. Esse é o silêncio que revela a força interna. Ao invés de tentar ganhar com palavras, experimente o poder de simplesmente estar presente e deixar que o silêncio fale por você. Aceite o fracasso como parte do caminho. Todos temos medo de errar, mas por que isso nos afeta tanto? O estoicismo nos ensina a enxergar o fracasso não como fim, mas como um estágio natural do aprendizado. Imagine o quanto mais livre você se sentiria se aceitasse o fracasso como parte do processo, sem se preocupar com o julgamento alheio. Aceitar que falhar faz parte do caminho é essencial para quem quer evoluir. Os estoicos dizem que cada erro é uma oportunidade de aprendizado e nos desafia a ver o fracasso como um degrau. Quando você deixa de temer o erro e passa a vê-lo como um aliado, você conquista uma liberdade que poucos possuem, a de tentar e se arriscar sem medo. Isso não é apenas libertador, mas também cria uma mentalidade de crescimento constante. Então, da próxima vez que errar, ao invés de se abalar, lembre-se, é apenas mais um passo na sua evolução. Controle sua reação aos acontecimentos. A vida é cheia de acontecimentos que fogem do nosso controle, e o estoicismo nos ensina que, apesar de não podermos controlar tudo o que acontece, podemos sempre escolher nossa reação. E essa escolha começa no silêncio. Imagine estar diante de um problema inesperado. Ao invés de se desesperar ou reagir de maneira impulsiva, você respira fundo e permite que o silêncio te guie. Isso não significa ignorar o problema, mas escolher responder a ele de forma consciente, sem pressa. Esse momento de silêncio permite que você tome as rédeas da situação e enfrente com clareza. Quando você controla suas reações, começa a entender o poder do silêncio, não como ausência de palavras, mas como uma preparação para responder de forma madura e consciente. O silêncio transforma seu emocional, e com o tempo, você percebe que essa calma diante do inesperado é a chave para lidar com qualquer adversidade. Silêncio como ferramenta de crescimento pessoal. O silêncio é um espaço para refletir, para ouvir e para crescer. Quando paramos de reagir automaticamente a tudo e a todos, damos espaço para introspecção e autoconhecimento. Em vez de preencher o silêncio com justificativas ou desculpas, ele se torna um momento de análise. Ao escolher o silêncio, você começa a se ouvir, a entender melhor suas próprias emoções e pensamentos. Esse processo é essencial para o crescimento pessoal, pois
pois você se torna mais consciente de suas ações e consegue ajustar seu comportamento de acordo com seus valores. E é nesse processo que o verdadeiro autoconhecimento se revela. O silêncio não só acalma, mas também clareia, dando perspectiva. Quando você consegue entender a si mesmo através desse espaço, você começa a construir uma versão mais madura, mais centrada e mais preparada para os desafios. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Praticar o poder do silêncio é uma escolha que poucos fazem, mas que pode transformar vidas. E agora, eu desafio você a tentar. Aplique o poder do silêncio nas próximas 24 horas. Escolha não reagir automaticamente, fique calado diante de um impulso e observe o que isso desperta em você. Pode ser que você comece a ver as coisas com mais clareza, que se sinta mais forte, mais no controle. Essa prática tem o poder de mudar sua vida, mas só se você colocá-la em ação. E lembre-se, se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que precisa conhecer esse poder. Afinal, uma vida transformada pelo silêncio não passa despercebida, e juntos, podemos fazer com que esse poder cresça e inspire ainda mais pessoas.